A paz seja conosco. O exame de registros históricos ligados à área da geologia permite catalogar, entre outros, os 10 maiores desastres naturais que produziram em larga escala a desencarnação de seres humanos. Os desastres de natureza ou da natureza ocorrem há milhões de anos e são sempre, como veremos, um sinal evidente da existência de uma direção que objetiva conduzir a todos para patamares de progresso cada vez mais elevados. Estima-se que em torno de 10 milhões de pessoas já hajam morrido em decorrência de tais fenômenos. À disposição para qualquer consulta, os sites na internet nos apontam alguns dados interessantes. Em 11 de outubro de 1138, Alepo, a maior cidade da Síria na sua época, enfrentou um terremoto de 8,5 na escala Richter, segundo os estudos posteriores permitiram diagnosticar. Estima-se que 230 mil pessoas tenham morrido. A tsunami do Oceano Índico, ocorrida no Natal de 2004, a partir de um maremoto de magnitude 9,3, na mesma escala, e que ocorreu na Sumatra, Indonésia, provocou a desencarnação de um número próximo de 225 mil a 230 mil pessoas, já que muitos nessa diferença não chegaram a ser identificados. Haiyuan, na China, 16 de dezembro de 1920, 235 mil pessoas. Tangshan, na China, 76, 655 mil pessoas. E os números vão afora. Tenho aqui os dados, poderia trazer para vocês estas informações, mas gostaria de me concentrar numa delas, porque ela assombra. Julho e agosto de 1931, o rio Yangtze transbordou e causou uma série de inundações. As estimativas revelam o seguinte: 51 milhões de pessoas precisaram ser desalojadas, 1/4 da população chinesa à época. Porém, estima-se que 3,7 milhões de pessoas foram mortas diretamente por afogamento ou em decorrência da morte, da fome e da doença que se alastraram. São números de magnitude, diante dos quais o homem
extremamente apegado às coisas transitórias, se assusta, porque mostram a fragilidade do corpo humano diante do que se denominam flagelos da natureza. Nenhuma escola religiosa, daquelas que conhecemos no mundo, jamais ousou prescrutar a razão de ser de tais fenômenos. E quando eles ocorrem em ondas alarmistas, difunde-se o medo, disseminam-se inverdades, prostram-se joelhos, não tementes a Deus, mas temendo vir a perder alguns poucos bens que se acumularam, ou mesmo, eventualmente, ceder à existência diante da impossibilidade de combater estes fenômenos da natureza. Caberia à doutrina espírita, a partir do instante em que Hippolyte Léon Denisard Rivaio questiona os espíritos sobre se a destruição era uma lei ou é uma lei da natureza, analisar a questão. E analisar dentro de uma lógica que é a lógica espírita, a qual todos nós somos convidados a aderir. Porque a lógica espírita não fala de corpos, fala de espíritos. Kardec, nas análises que teve a oportunidade de desenvolver com os espíritos, retratou fielmente a preocupação que vai nos homens que aqui nos encontramos reencarnados, querendo entender a razão pela qual a providência divina, já que a doutrina espírita não acredita no acaso, porque sabe que leis presidem esta arquitetura cósmica a qual nos encontramos inseridos momentaneamente sob o aspecto material. E nós devemos pensar e raciocinar sob o aspecto espiritual. Temos receio da destruição de corpos quando somos espíritos imortais destinados à perfectibilidade. Somente esta visão permitiria ir de confronto àquelas entidades que se apresentavam em Paris no transcurso dos anos que vão de 1855 para frente, e delas obter respostas que, quanto mais temos a chance de analisar, mais nos convencemos da lucidez e do quanto ainda a humanidade, como nos afirma categoricamente José Herculano Pires, o quanto a humanidade ainda está distante de entender o conhecimento espírita. Porque é um conhecimento para um homem desapegado, é um conhecimento para um homem que vem à existência preocupado em progredir espiritualmente, que tem a oportunidade de organizar, em decorrência da estrutura apropriada de cada mundo, o veículo físico que ele vai usar. E este veículo físico, longe de ser um instrumento para a satisfação das suas paixões, é um veículo para a sua maturação, o seu crescimento espiritual. Na questão de número 737, Kardec quer saber dos espíritos com que fim Deus fere a humanidade por meio dos chamados flagelos destruidores. E a resposta é categórica, e nós estamos longe de entendê-la, porque dizem-nos os espíritos, para fazê-la progredir mais depressa. O aspecto da dor
ainda está longe de ser completamente equacionado pela nossa visão. Para fazê-la avançar, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem ou devem subir um degrau na escala do aperfeiçoamento? Eles são categóricos em nos mostrar que o que nos traz para a existência, o que nos faz nos reencontrar com as provas necessárias e das quais tanto lamentamos, é um mecanismo para que avancemos. E nós, diante da primeira adversidade que nos surja no caminho, ainda demonstramos a nossa imaturidade enquanto espíritos, porque queremos que elas sejam afastadas. Mas, como veremos ao término do estudo de hoje, os flagelos que assolam a vida do planeta são um mecanismo que a providência se vale para nos fazer progredir. Primeiro, a inteligência, porque havendo identificado nos fenômenos da natureza, fenômenos capazes de conduzir à destruição, os homens desenvolvem a inteligência, criando condições para bem se abrigar de tais fenômenos. Outras vezes, porque somente assim talvez valoremos a preciosa oportunidade conquistada de estar de novo reencarnado, mas com um propósito muito maior do que o de acumular coisas, um propósito de acumular virtudes. Continuam os espíritos: somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A resposta é de uma lucidez. Até mesmo quando falam da guerra e há na resposta uma expressa referência a ela, nós a estudaremos dentro em breve. Os espíritos nos dizem que a guerra surge como mecanismo para fazer com que a liberdade e o progresso sejam atingidos. Até naquilo que imaginamos mal, e muitas vezes nem ao menos compreendemos, os espíritos enxergam um fim. E por quê? Porque estão afastados da limitação das nossas visões. Têm uma noção muito mais ampla daquela que nós temos. Nós somos capazes de perder dias lamentando o simples desaparecimento de um bem efêmero. Quem aqui já não se pegou irritado porque de alguma maneira perdeu, ou alguém perdeu por ele, um bem, e até hoje quando olha para o lugar onde aquilo estava, diz: está vendo ali, demonstrando o apego, a baixa elevação das nossas visões. Para os espíritos não, estamos diretamente vinculados a um progresso. Há um progresso que é material, daí porque estudamos a lei da conservação, mas que, se não for um progresso direcionado, nos levará à estagnação. E é fácil a gente calcular isso sob qualquer aspecto. O camarada tem uma vida repleta de facilidades. Eu pergunto: vem ao centro? Jamais.
vai a alguma denominação religiosa, que isso não precisa de Deus. Agora basta o resfriado se transformar numa coisa mais séria, que o sujeito começa a procurar. O sujeito sentiu a proximidade do aguilhão que se chama dor, experimentou um revés e lá está ele. Aí a gente pergunta: vem para agradecer a Deus, obrigado por essa prova, me dê forças. Pelo contrário, vem para tentar fazer uma negociação. Senhor, afasta, estou vindo todo domingo tomando passe, hein? Olha, me ajuda, faz alguma coisa e me livra disso. Aí Kardec, que é lúcido demais, faz a pergunta na bucha, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos? Kardec estava impressionado com o terremoto de Lisboa, um fenômeno que não está catalogado entre os 10 maiores, mas que ocasionou perdas importantíssimas a Portugal. E ele então quer saber, não tem outro caminho? Aí a resposta não se faz por esperar. Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Agora continua: o homem, porém, não se aproveita desses conhecimentos, desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que sinta a sua impotência, a sua fraqueza. O sentido da lição é claríssimo. Como eu disse para vocês, ele estava preocupado com a questão de Lisboa. Aí ele não tem dúvida, né? Ele vai emendando as perguntas. O espírito fechou uma porta, ele já abre duas. Mas o que acontece quando o homem de bem sucumbe ao lado do perverso? Isso é justo? Né? E realmente, se nós pudéssemos ter acesso aqui, e seria uma loucura, né? Mas a ficha espiritual daqueles 3 milhões de espíritos que desencarnaram na China na década de 30, 3 milhões, será que não morreram, não desencarnaram criaturas que eram boas? Pelo menos sob a nossa ótica, e aqui já a gente vai ter chance de parar para ver o que é bom na nossa ótica, porque a ótica aqui não é a nossa. Mas e se acontece isso? Ele não perdem para tirar um sarrinho nele fenomenal, né? Engraçado, espírito sarrista, mas eles cutucam, falam: já que você perguntou, toma de volta. Durante a vida, o homem tudo se refere ao seu corpo. Agora é diferente depois da morte. Conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. E aqui, gente, nós temos que ir embora, porque para os espíritos, sofrimento de dias, sofrimento de meses não representam absolutamente nada. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e objeto de sua solicitude. Os corpos são disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes rasgados, rotos ou perdidos. O general está preocupado com os soldados, não com os uniformes. Olha que noção que nós não chegamos ainda. Porque o sujeito desenvolve uma preocupação imensa com o transitório.
O transitório, que inclusive é o veículo através do qual, nesse momento, podemos estar em contato. O que importa é o espírito. Mas, continua Kardec, nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser. Se considerasseis a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, se for o caso, outra existência, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Agora, detalhe, né? Eles nunca largam a resposta solta. Se souberem suportá-los sem murmurar. E aí somos nós. Como a gente, mesmo contrariado, nunca murmura, não é? Imagina, eu murmurar contra Deus? Não, eu aceito tudo caladinho, né? Quietinho. Põe a mão na consciência e diz: nossa, Senhor, estou sofrendo pouco. Tem espaço para mais? Manda que agora eu estou preparado. Tenho ido ao centro, vou lá toda semana, tomo passe, leio, estudo. Pode mandar de peito aberto. Ou para o vizinho, né? Senhor, ele está melhor preparado. Esse tal de Nazil lá do centro, manda para ele, porque ele toda semana fala: suporte, manda para ele. Pega a minha parte, Senhor, passa para ele, né? Deixa que ele suporte. Mas vejam como as visões são diferentes. O que nós conseguimos abarcar? Às vezes nem os fatos ligados à nossa existência. Kardec tem plena consciência do que ouviu, e ele aduz um comentário muito interessante, né? Ele diz assim: se pelo nosso pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. O destino do mundo. Fisicamente, o destino do mundo é desaparecer daqui um bom número de anos. Mas os espíritos que aqui estão, o princípio inteligente que aqui estagia no vegetal e no animal, este não desaparecerá. Este avançará, este progredirá, e se for suficientemente maduro para suportar sem murmurar os flagelos que lhe visitem a vida, vai lograr daqui a um tempo relativamente curto sentir-se muito mais confortado, porque terá progredido, habitará novos corpos, cada vez mais sutis, até que possa, num esforço realizado e recompensado, ser agradecido a Deus por ter logrado passar pelas intempéries da vida de maneira altaneira, de maneira clara. Emmanuel, num livro talvez não muito conhecido, denominado Mediunidade e Sintonia, nos traz uma página muito interessante. Ele faz uma analogia. Lembra que a resposta nos fala sobre conhecimento do bem e do mal, e ele usa a analogia de um riacho. É tão bonitinho. Todo mundo imagina aqui um riacho, né? E ele diz assim: olha, presta atenção então na origem desse riacho, a fonte. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo, ela tem uma difícil trajetória que cumulou-a de vicissitudes e provações. E põe algumas coisas. Primeiro, ela corre num leito duro de pedra e areia. Recebe a baba venenosa de répteis, o insulto de animais de grande porte, o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. Puxa, é isso mesmo.
eu imagino e vejo que a água que eu recebo percorreu trajetórias assim. A fonte, diz-nos ele, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Ele diz: a lição é infantil, agora pensemos em aplicá-la a nós. Movimentemo-nos, avancemos, humilhemo-nos para auxiliar, perdoemos infinitamente, sem nos imobilizarmos um minuto sequer, porque a imobilidade representaria, como na fonte, uma adesão ao charco, no qual, ao invés de servirmos, nós seríamos um veículo de corrupção. Olha que imagem linda. Seguir adiante, buscar essa ascensão para a qual fomos destinados, porque o mundo que existe é o mundo espírita, ele é o real, o mundo material é transitório. Questão 85 do Livro dos Espíritos, que nós aqui já estudamos. Na 739, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E os espíritos rapidinho, né? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. E aqui, meus amigos, o convite é legal. Eu fui examinar aquela região, as informações sobre a região da China, aquela dos tantos milhões de espíritos que acabaram desencarnando, as inundações da China central. O progresso que veio depois deste flagelo é assombroso. As edificações mudaram completamente de estrutura. Os rios foram canalizados, represas foram estabelecidas, não só para levar o conforto, mas também para garantir um controle maior sobre as precipitações de chuva. Aqueles espíritos que lá estavam, talvez venham a aproveitar na reencarnação, se ela se der naqueles mesmos lugares. Portanto, nas novas voltas que necessariamente precisamos fazer à Terra, são situações assim comprovadas. Basta que venha então a dificuldade para que haja a tomada de consciência. Na questão da crise hídrica dos nossos dias, nós constatamos exatamente isso, embora nem todos ainda tenham se tocado da gravidade da situação. Ainda tem gente lavando o carro com mangueira no final de semana para se distrair, varrendo calçada com mangueira porque tem a preguiça de pegar a vassoura. Mas, de uma maneira geral, todos estamos atentos. Pouco importa esteja a água ausente ou não das torneiras da nossa casa. Temos que ter essa preocupação no coletivo, porque o mundo é a nossa casa. Casa que, infelizmente, no meu caso, ainda deverei ocupar por inúmeras oportunidades. E gostaria de encontrar aqui o mesmo acolhimento, o mesmo conforto com que temos sido brindados no transcurso dos anos desta existência. Um mundo acolhedor e belo, florido, encantador, mas que recebe de pessoas que muitas vezes têm recursos, maus tratos injustificáveis. A ausência do senso coletivo assusta.
Basta que nós percorramos as avenidas centrais da nossa cidade, em que pessoas que detêm dinheiro para comprar lanches, deles se desfazem, assim como das embalagens que os revestem, como se estivessem num lixeiro. Onde passam, jogam. E aprendi por uma lição muito dura, vinda de alguém muito querido, que ao invés de reclamar, devo recolher e jogar no lixo mais próximo. Porque outro dia vociferava, né? Poxa, que absurdo. Fácil. Você sabe que isso está errado? Sim. Recolha. Mas não fui eu. Não foi você hoje, né? Recolhe. Pronto. Vou passar a sair com um saquinho plástico na caminhada e vou voltar arrastando, porque tem que ser um de 100 litros, só no trajeto ali que eu faço. 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Olha a resposta agora, porque a pergunta também muda de característica. Já está repleto de informação. O físico não interessa, olhe o espiritual. Pois bem, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, item 12, quando nos fala sobre as aflições, o codificador tem a chance de nos despertar para os motivos de resignação. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Como é? Qual é que é a nossa posição em relação a isso? Você deve 1.000. Se você hoje pagar 10, está liberado. Puxa, Nazil, onde está essa proposta? Na nossa reencarnação. A somatória dos nossos débitos certamente é enorme. Por quê? Se imaginamos que o débito está nas ações, já é uma visão. Mas os Espíritos nos esclarecem que os débitos estão nos pensamentos que nutrimos. E com eles nos vinculamos. Ora, quem pensa bem e só o bem, tranquilo, pouco deve. Mas olhando para mim, imagino que a fileira deva ser enorme. E aí o sujeito diz: por 10, a 100ª parte você quita. Topa? Nossa, na hora. Então sofra sem reclamar. Não atormente os outros com problemas que são seus. Guarde-se. Agradeça. Tome uma postura de maturidade, de virilidade. Porque a doutrina espírita é uma doutrina viril, que nos ensina a encarar de frente os débitos que não foi Deus que colocou para que fôssemos testados, mas são débitos que nós contraímos e que a misericórdia divina, como
atesta a informação de Kardec, muitas vezes nos dá a chance de pagar pela 100ª parte daquilo que representam. No mesmo Evangelho, no item de número 18 do capítulo 5, há uma locução de Lacordaire, dada no Havre no ano de 1863, em que ele nos fala o que é bem e mal sofrer. E aí é brincadeira. Vale a pena ler, ver como Lacordaire coloca a questão nos apontando que muitas vezes não sabemos nem aproveitar o sofrimento, de tanto que reclamamos. De novo peço desculpas, não estou falando para o pessoal daqui, estou falando para a internet, né? A pessoa está lá, a Ana Carolina querida, um beijo daqui à distância, e as pessoas que estão sofrendo na Irlanda, na Espanha, né? Agora os que estão aqui não, o pessoal daqui vem todo feliz, né? E está tão feliz que eu recomendo que leia no capítulo 9 do mesmo Evangelho, o item de número 8, obediência e resignação. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente após ele verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. E é verdade. Jamais o homem alcançou patamares de inteligência como nos nossos dias. Qualquer que seja a área que olhemos, a das comunicações, por exemplo. Quando em sonho, um homem de 50 anos atrás e que ainda está reencarnado, imaginaria poder conversar com alguém do outro lado do mundo no mesmo instante. Quando um homem de 50 anos atrás, que se ativasse na medicina, poderia imaginar exames tão sofisticados de imagem que facilitem o exercício da sua profissão na elaboração do diagnóstico. Quando um engenheiro, qualquer que fosse a área em que se ativasse, poderia imaginar que o conhecimento 50 anos depois permitiria a estruturação de materiais capazes de suportar os mais diversos graus de adversidade. 50 anos, que nada mais são quando consideramos o contexto, mas está aí. Agora, em termos morais, esta sociedade elevada intelectualmente é fria, rude, indiferente à dor do próximo. Cada qual pensa desmesuradamente no seu próprio conforto. Cada qual busca acumular dentro das paredes da casa que ocupa o maior número possível de bens, mesmo que isto custe a fome, a dor daquele que com ele está na humanidade. Quem somos nós? Privilegiados por Deus? Será que na nossa mente isso ainda existe? Será que ainda tem espaço para alguém pensar que Deus privilegia uns em detrimento dos outros? Se tenha uma criança, um bebê do ponto de vista espírita, porque Deus não tem privilegiados, tem filhos, e filhos são irmãos entre si. O que sobra na minha casa, falta na casa de alguém que não reúne forças para conseguir.
Eu não posso pôr a cabeça no travesseiro indiferente a isto. Eu não posso me achar uma criatura a quem Deus olha diferente do que olha aquele que jaz na beira da esquina, na borda da esquina da minha casa, vítima da drogadição. E porque ele procurou a drogadição, porque outros homens sem elevação moral nenhuma vivem da droga que injetam, inoculam nos filhos das outras famílias. E nós somos indiferentes a isso. A pessoa está lá por falta de família, de estrutura, de oportunidade, de visão. Desconhece o ensinamento que poderia libertá-la. E nós, que já nos aproximamos dele, o que fazemos para disseminá-lo? Não, ninguém precisa parar nas ruas e pregar o Evangelho. Jesus nos pede que o vivamos. Estive pobre e me deste, com fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Estive doente e foste me visitar. Estava à beira do caminho e me estendeste a tua mão. É isto que Jesus nos pede há 2000 anos. Faça aquele que estiver mais próximo. Demonstre a solidariedade. Kardec pergunta isso: dado é ao homem conjurar os flagelos que o atingem? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, vai entendendo as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Kardec aduz aqui um comentário que eu vou pedir licença para pontuar tamanha lucidez. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados, e ele fala da sua época, a peste, as doenças, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência? E quando aos cuidados da sua conservação pessoal souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Percebam, pois se nós conseguimos conjurar os meios, as agressões, impedi-las em razão dos nossos esforços, está em nossas mãos começar a pensar além disto, porque a inteligência nos é dada para que progridamos, sim, mas segundo o próprio Emmanuel, duas são as asas, e a licença poética dele deve ser bem entendida para que nos elevemos. Uma é a do conhecimento, mas a outra é a da moralidade, a da preocupação que vai além,
além da mera reposição das coisas de natureza material. Numa página que está no livro Fé, Paz e Amor, aquele generoso Espírito nos manda refletir sobre os verdadeiros flagelos. É verdade, né? Porque nós estamos pensando nesses cataclismas aqui mencionados: as inundações, as tsunamis, os terremotos, os maremotos, as chuvas a ponto de manter comunidades inteiras isoladas e para as quais um bom abrigo, quando tanto, o distanciamento, de outra forma, talvez nos previnam a existência. Mas a pergunta que não quer calar para todos nós se faz no sentido de que a existência é para quê? Porque são outros os flagelos com os quais temos que tomar cuidado. Ante as calamidades que afligem a natureza, gerando o espetáculo deprimente das provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós mesmos, governado por leis que não podemos trair. Lembra-te de que todos os nossos desacertos na luta e deserções do dever representam deplorável plantação de males em nossa rota. E aqui vem alguns exemplos. A rendição ao vício e o culto da crueldade criam espessas nuvens de trevas em torno dos nossos passos, arrebentarem depois em temporais de lágrimas que valem por destruidoras convulsões em nosso campo íntimo. O vício e o culto à crueldade. É por isso que a experiência atual para nós outros permanece juncada pelos destroços de ontem, quando a nossa invigilância favoreceu, na estrada que nos é própria, os flagelos morais que hoje nos patrocinam as dificuldades e os sofrimentos. Sim, meus amigos, essa é a dura realidade para a qual a doutrina espírita nos vem abrir os olhos. O sofrimento de hoje nada mais é do que o fruto dos nossos desacertos de ontem. E se somos hoje vitimados pelo flagelo, devemos reconhecer a nossa grande e exclusiva culpa em tê-los semeado na nossa trajetória. Os obstáculos do templo familiar, os impedimentos afetivos, os espinheiros profissionais e os tremendos conflitos interiores que nos assomam à vida constituem dolorosas reminiscências dos cataclismos da alma que nós mesmos criamos. Regeneremos assim o destino. De que jeito? Suportando com heroísmo e serenidade o inquietante reajuste de agora. Achamo-nos à frente do passado que ainda vive em nós, e se nos propomos a alcançar o futuro de firmamento sem sombra em que desejamos viver, saibamos carregar a cruz de provas e inibições que nós mesmos talhamos, a fim de que, com ela e por ela, possamos proclamar perante a lei o nosso justo resgate, garantindo dessa forma o quê? A posse da nossa verdadeira libertação. Aqui já dissemos
Jesus nos mandou tomar a nossa cruz e segui-lo. Fique de pé contra a luz, seja ela solar ou a artificial, em postura ereta, e abra os braços. Observe à sua frente e você verá o que tem: uma cruz. Cada um de nós, em cada oportunidade reencarnatória, toma a cruz de um novo corpo para ajustar-se do ponto de vista espiritual. Cada um de nós, pela misericórdia de Deus, tem a chance de posse dessa cruz, quitar a 100ª parte dos débitos que tem, e deve fazê-lo com altivez, com reconhecimento de culpa, com disposição de não mais equivocar-se e com permanente atenção, porque se olharmos para o lado, veremos que as cruzes que trazemos, e somos todos espíritos compliciados com a agressão às leis divinas, talvez não sejam as nossas cruzes tão pesadas, tão dolorosas, como a daqueles que transitam ao nosso lado. Assim, aquele que tem consciência de tal condição precisa mostrar-se solidário para poder agir em benefício do irmão. Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isto, diante da posse de tal conhecimento, nada melhor do que manipulá-lo, não para o nosso bem-estar apenas, mas para levar um pouco de conforto a quem dele tanto precisa. Peçamos sim, com muita vontade, condições de encarar os flagelos, sejam eles naturais ou íntimos, demonstrando com isso a nossa maturidade. Jesus, os bons espíritos são conosco.